Olá, famílias, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gabriela e trabalho aqui no CTEA com as crianças. E hoje eu venho aqui para falar para vocês um pouquinho sobre as habilidades sensoriais. E também para dar dicas sobre atividades que vocês possam fazer em casa com as crianças para trabalhar essas habilidades. Mas o que são as habilidades sensoriais? Bom, as habilidades sensoriais são as habilidades relacionadas aos nossos 5 sentidos. Os nossos 5 sentidos são o tato, que é responsável pela nossa percepção do toque. Então, nós temos o tato, onde a gente sente quando a gente pega as coisas, onde a gente sente quando encostam na nossa pele. Temos também o olfato, que é responsável pela detecção dos cheiros, né? Que é o nosso nariz que faz essa função. Nós detectamos os odores do ambiente. O paladar, que é responsável por perceber e diferenciar os gostos, os sabores, né, dos alimentos e das coisas que a gente possa pôr na boca. Temos também a audição, que é em relação aos ouvidos, onde nós detectamos os sons e os barulhos do ambiente. E temos também a visão, que é responsável por detectar as coisas que a gente vê, que a gente enxerga. Qual que é a importância das nossas habilidades sensoriais? Por que nós precisamos delas? Então, é através dos nossos sentidos que nós entendemos e nós interpretamos o mundo à nossa volta, né? Percebendo os sons, os cheiros, as texturas, os sabores e também os estímulos visuais dos ambientes. Através dos nossos 5 sentidos, nós aprendemos, né? Todo ser humano aprende, absorve o que aprende. E isso ativa diferentes áreas no nosso cérebro, que geram o aprendizado. Por isso é tão importante que nós tenhamos os nossos 5 sentidos bem adaptados, bem funcionais, tá? Além disso, as habilidades sensoriais, elas permitem que a gente desenvolva também outras habilidades, como a coordenação motora fina, o equilíbrio, a organização de espaço, a percepção de corpo, entre outras habilidades que são muito importantes e que a gente geralmente desenvolve na primeira infância, né? Nas crianças pequenas que vão na creche, no prezinho, são coisas que são trabalhadas nessas fases, mas que também podem ser trabalhadas mais tarde. Por que a gente fala em habilidades sensoriais no autista? Então, é muito comum que as crianças autistas elas apresentem alguma particularidade sensorial, que podem variar de indivíduo para indivíduo na intensidade e no tipo. Então, nesses casos, os estímulos sensoriais eles não são registrados adequadamente pelo cérebro. Então, algumas crianças elas podem ter hipersensibilidade. O que quer dizer isso? Elas percebem os estímulos do ambiente com mais facilidade. Então, por exemplo, elas veem as cores e as luzes mais brilhantes e mais fortes, escutam os sons mais intensamente, né? Os sons chegam mais alto para o ouvido delas, os cheiros são mais fortes, os sabores mais intensos ou as sensações táteis são mais profundas, né? Geralmente são crianças que têm dificuldade com o toque, não gostam que encoste nelas, têm dificuldade em vestir algum tipo de tecido, em pôr calçados, são coisas que incomodam a criança, que elas ficam se sentindo desconfortáveis. E nós temos as crianças que são hipossensíveis, então a sensibilidade delas é um pouco menor, elas precisam de estímulos mais intensos para perceber aquela sensação, né? Por exemplo, crianças que gostam muito de som alto, de barulho, é porque elas têm uma hipossensibilidade ao barulho e elas precisam que seja mais alto, mais intenso. Também tem o caso das crianças que demonstram não sentir dor. Não é que elas não sintam dor, mas é que a sensação delas é menor. Então, elas precisam que a dor seja mais intensa para que elas possam realmente demonstrar que estão sentindo dor. E geralmente essas crianças são crianças que pegam objetos, apertam, né, passam na pele, que algumas podem até se machucar porque elas têm essa sensibilidade diminuída. Bom, agora eu vou dar algumas dicas que a gente pode usar para dessensibilizar as crianças que tenham hipersensibilidade ou hipossensibilidade
para que a gente vá trabalhando e vá tornando essas sensações um pouco menos perceptíveis para eles, menos desconfortáveis. A primeira sugestão é a caça aos objetos na gelatina. Então, nós temos gelatina e eu coloquei alguns brinquedos dentro, coloquei pequenos dinossauros. Essa atividade, a criança vai ter que pôr a mãozinha dentro e procurar os dinossauros. Por quê? A sensação da gelatina, muitas vezes, ela é desconfortável para algumas crianças. Mas, se a gente for colocando isso em forma de brincadeira, muitas vezes elas conseguem ir dessensibilizando e melhorando o desconforto em pegar coisas mais moles, mais geladas, certo? Então, a criança vai pôr a mão na gelatina, vai procurar o animalzinho e vai tirar. Vai sujar a mão, o que não tem problema, pode até pôr na boca, né? Porque a gelatina é comestível e ela vai fazer esse trabalho de caça aos bichinhos dentro da gelatina. A segunda dica são as luvas sensoriais. Eu utilizei luvas cirúrgicas, mas pode ser feito com bexiga, pode ser feito com saquinho plástico, aqueles saquinhos de fruta que a gente compra no mercado, qualquer objeto plástico que você consiga encher. Então, como que eu fiz? Esse daqui, por exemplo, eu enchi com arroz. Então, a criança vai poder pegar, amassar, apertar, sentir a textura dos grãos de arroz, né? A luva, ela chama a atenção porque parece com as nossas mãos, então eles vão se interessar mais, né? Mas pode ser feito com a bexiga, que também chama atenção porque é colorida, né? Vocês vão encher, não enche muito, deixa que ela fique macia para que eles possam apertar. Enche outra com água, que dá outra textura para a criança apertar. Então, ela vai experimentando a sensação de pegar em coisas diferentes, com texturas diferentes. A água, por exemplo, ela é gelada, você pode pôr uma água morna, uma água fria, para que eles tenham a diferenciação da sensação do quente e frio também. E aqui eu fiz com farinha de trigo, enchi a luva com farinha de trigo, dá outra sensação. Então, a gente pode fazer isso aqui usando bexiga, usando sacolinha plástica, com diversos materiais. Arroz, farinha, feijão, enfim, uma infinidade de materiais que dão texturas diferentes para que a criança pegue e também dá para a criança pisar em cima, né, passar nos pezinhos, para que elas vão diferenciando essas texturas. E para que isso se torne, em forma de brincadeira, menos desconfortável para eles. A minha terceira dica não é uma coisa que comumente nós tenhamos em casa, mas a gente encontra com muita facilidade em lojinhas de R$ 1,99, que são as bolinhas de gel. Essas bolinhas, elas comumente eram utilizadas para pôr em vasos de planta e elas são bem pequenininhas, a gente coloca água e elas ficam grandonas. Então, elas são úmidas e são gelatinosas. Então, se a criança apertar, ela é macia. Então, as crianças amam isso aqui, é sucesso geral e trabalha muito bem essa questão da sensibilidade tátil às texturas, porque ela molha as mãos e ela tem uma textura macia que a criança, ao mesmo tempo que pode ficar desconfortável, ela gosta, por ser colorido, por ser bolinha, chama a atenção. Dá para trabalhar pegando nas bolinhas, dá para pisar em cima das bolinhas, dá para esfregar nas mãozinhas e também dá para fazer classificação de cores e aproveitar toda essa brincadeira para aprender a classificação das cores também. Então, esse aqui é um material que é muito bom para se utilizar nessa questão sensorial e que geralmente as crianças gostam e participam bastante. Mais uma dica super legal é fazer o tapetinho sensorial. Nós temos aqui pronto, que nós utilizamos, mas vocês podem fazer em casa com diversos materiais que vocês tenham. Então, por exemplo, aqui é um pedaço de papelão
que a gente recebe, vem em caixas, que ele tem uma textura diferente, ó. Ele é todo ondulado. Então, a gente pode fazer a criança passar a mão, andar por cima, pisar aqui e sentir a sensação dessa textura. Outro exemplo é a caixa de ovo. Ó, a gente pode pedir que a criança pise em cima da caixa de ovo, que ela explore, que ela mexa na caixa, para que ela sinta essa textura diferente. Aqui o algodão também. Colamos o algodão, as bolinhas de algodão numa base, que pode ser um papel ou um papelão, e a criança vai poder pisar em cima. Feito também com tampinhas de garrafa coladas numa base, né, para a criança pisar, manipular. Esse aqui, um tapetinho de banheiro, daqueles que a gente usa no chuveiro. Também tem uma textura diferente que a criança vai poder pisar e sentir a sensação. As esponjas de cozinha também são ótimos exemplos. Então, para a criança sentir a textura no lado amarelo, no lado verde, que é diferente, né, mais áspero. Então, eles vão manipular isso aqui. Outra ideia, com lixa de fogão. Esse aqui é uma textura que geralmente eles ficam mais desconfortáveis, então dá para usar para trabalhar também. Ou plástico bolha, para eles pisarem em cima e sentirem a textura do plástico. Ó, o lado verde da esponja que eu comentei. Dá para fazer também com esponja vegetal, abrir ela, cortar no meio e colar numa base para que eles pisem em cima. E também, aqui nós temos uma grama que é artificial, mas pisar na grama é muito importante para as crianças. Tem crianças autistas que têm muita dificuldade em ficar de pés descalços, pisar na terra, na areia, na grama, mas é muito importante que se trabalhe isso. E fazer o tapetinho assim faz com que isso, em forma de brincadeira, automaticamente tire essa sensibilidade da criança ou reduz essa sensibilidade para que ela consiga conviver nos espaços, brincar e pisar nos espaços que tem grama, que tem terra. Tudo isso aqui, vocês podem fazer assim separadinho, como a gente fez, e montar no chão um caminho, como vocês vão ver a seguir, montar um tapete no chão para que a criança possa andar por cima, possa andar de joelhos, possa passar a mão e faça esse trabalho de dessensibilização. Mais uma dica super simples é a pintura das mãos. Então, a gente pode usar uma tinta guache, qualquer tinta guache que vocês tenham, pintar os dedinhos da criança com um pincel ou passar mesmo assim, não tem problema. Crianças que têm muita sensibilidade, elas apresentam dificuldade às vezes de sujar as mãos, principalmente com tinta, mas como a tinta é colorida, às vezes a gente consegue fazer através de uma brincadeira, né? Então, por exemplo, eu fiz aqui, pintei os meus dedos, pintei a palma da minha mão e coloquei no papel. Vocês podem tornar isso uma brincadeira, falando, olha, vamos pintar as nossas mãozinhas, vamos fazer um painel no seu quarto. Depois vocês podem recortar as mãozinhas e colar no quarto, né? Para que eles achem isso divertido. Então, passa na palma da mãozinha deles e faz eles carimbarem o papel. Uma dica simples, mas que ajuda bastante, até porque as tintas são materiais utilizados na escola com muita frequência, então eles precisam, né, ter essa habilidade, essa vontade de utilizá-las. Então, nessas garrafinhas sensoriais, nós utilizamos garrafinhas de refrigerante vazias, aí nós colocamos água, um pouquinho de gel de cabelo, ou pode ser álcool gel, alguma substância que seja mais viscosa, glitter, né, pozinhos de glitter e rabicozinhos elásticos de cabelo. Então, tudo isso aqui dentro, quando a criança chacoalha, eles vão ficar girando ali dentro e a criança pode ficar observando. Isso aqui é um material que ajuda a acalmar, né?
ajuda a dessensibilizar a questão do barulho, né, do chacoalhar, a questão visual, porque ele tem algumas cores, né, ele é colorido, então é uma opção muito legal e que dá para ter em casa por muito tempo. Então essas são algumas dicas que a gente trouxe para vocês, mas existem centenas de ideias na internet, né? Centenas de materiais que podem ser utilizados e são coisas que vocês podem ir trabalhando com as crianças no meio da brincadeira, porque além delas trabalharem a questão sensorial, elas também vão estar trabalhando a coordenação motora fina, o aprendizado de maneira geral da criança, tá? Não desistam, né? Não vai ser uma ou duas vezes que isso vai ser realizado e que já vai dar resultado. As crianças autistas precisam de insistência, de repetição, então sejam persistentes e qualquer coisa nós estamos aqui para ajudá-los.